Olá, boa tarde, pessoal. Fazendo uma aplicação aqui meio geral, tanto da formato lagrangiano quanto hamiltoniano, eu vou dar uma olhada numa partícula que está sujeita pode se movimentar livremente no espaço, sujeita a um campo eletromagnético, composto de um campo elétrico e um campo magnético. Né? A partícula no campo eletromagnético. Ok. Lembrando aqui, existe uma generalização para o potencial que entra na lagrangiana, que ele pode ser o potencial U de Q, Q1 até Qn aqui, né? Q1 ponto até Qn ponto e T. Ou seja, ele pode ser um potencial que depende das velocidades do tempo, desde que a força, ou cada componente da força generalizada, as QKs, né, possam ser escritas como VU, né, o QK, gradiente de um potencial, né, mais D, T, a derivada total de um DU, é o QK ponto. Okay? Se a força pode ser escrita assim, então você pode escrever a lagrangiana como T menos U. Certo? Normalmente, então, isso foi visto lá numa aula de revisão de forma lagrangiana. Então aqui você tem T, se você tem a lagrangiana T menos V, né? E nós queremos calcular essa lagrangiana agora, e o problema que é uma partícula de carga E, massa N, está se movimentando aqui com uma determinada velocidade V, e está sujeita a um campo elétrico, uma força E vezes C, grande aí, né? E um campo magnético qualquer aqui, vou representar por um B aqui. Então, o objetivo é determinar a lagrangiana para esse problema. A força que essa partícula sofre é a força de Lorentz, que é o Lohan, que é conhecida lá, quem não fez teoria magnética, mas acho que lembra do física 3, física 4, né? Tem uma força do tipo E mais V sobre C V vetor B. Né? Esse termo aqui é o termo que advém do campo elétrico, né? E essa força V vetor B aqui é a força sobre uma partícula que está se movimentando devido a um campo magnético. Então, para fazer isso, você redefine você busca escrever esse B como ele sendo derivado de um potencial vetor chamado A, né? Ou seja, o B deve poder ser escrito na forma do rotacional potencial vetor. E o campo elétrico é derivado a partir do potencial, e nas equações de Maxwell você pode ter ainda dAdt, né? Que é se o A contém o tempo explícito, né, você vai ter uma componente dAdt no campo elétrico aqui, tipo indução. Então E vai ser esse A função das coordenadas e do tempo, né? E esse φ também função das coordenadas e do tempo. Então esses operadores aqui são operadores nas coordenadas, tá? Isso aqui sai das equações de Maxwell. Então, redefinindo o potencial a partir dessa forma e o campo elétrico, eu posso escrever a força como sendo E
de φ menos 1 sobre C dA dt mais 1 sobre C V vetor rotacional de A. O que nós queremos enxergar, na verdade, é que a força ela possa ser escrita de uma forma que eu consiga identificar um potencial U aqui, né? Ou seja, que essa força que está aqui desse lado seja um gradiente de um potencial U que tem essas duas, que pode ser escrito dessas duas maneiras aqui, né? Então aqui, para começo de conversa, eu preciso rearrumar essa forma aqui para enxergar isso talvez como um gradiente aqui, né? Isso aqui é por componente, né? Então um gradiente. E esse termo aqui, ó, ele é parcial, mas aqui eu tenho uma derivada total em relação ao tempo. Então eu preciso manipular essa forma de escrever a força para conseguir enxergá-la, enxergar qual é o potencial que gera essa força, né? Como que eu posso escrever o potencial dessa forma aqui. Okay, então agora tem que realizar algumas manipulações aqui para colocar o potencial numa forma que permita escrever a lagrangiana como T menos V. Então eu preciso buscar um dA dt total, tá? Para fazer isso, você faz dA dt. O A é uma função das coordenadas espaciais, né? Ele pode ser escrito então como dA dx vezes x ponto mais dA dy vezes y ponto mais dA dz vezes d ponto. Ó, lembrando que o operador gradiente ele é d dxi mais d dyj mais d dzk, e que a velocidade é x ponto i mais y ponto j mais z ponto k. Então essa forma aqui, ó, isso aqui são os termos do gradiente do A, só porque o gradiente escalar a velocidade, ó, porque se eu fizer V escalar gradiente, vai ficar x ponto ddx, y ponto ddy, z ponto ddz. Ou seja, eu posso escrever esse termo aí como dA dt igual a V escalar gradiente atuando em A. E aqui mais, possivelmente o A é explícito no tempo, então tem mais um dA parcial dt. Então isso aqui mais um dA dt. Okay. Deixa eu abrir espaço aqui. Ou seja, eu apaguei aqui, aquele termo dA dt que eu tenho lá, eu posso reescrever em termos de uma derivada total do A menos esse termo aqui. Okay? Então, dA dt, eu posso escrever como dA dt menos V escalar gradiente em A. O outro termo de campo que está lá dando a força, que é a V vetor Bena, que é V vetor rotacional de A, eu posso escrever assim, ó, V rotacional de A
ele pode ser, aqui você usa propriedades desses operadores aqui, você pode escrever isso aqui como divergente, gradiente de V escalar A menos V escalar gradiente A. Como lá um termo é negativo e outro termo é positivo nessas duas partes aqui, esse termo aqui vai acabar cancelando esse termo aqui, ó. Sobrando só o dAdt completo lá. Pois bem, então com essas duas manipulações aqui, você pode reescrever a força como sendo E menos gradiente φ menos 1 sobre C. Agora a total A, né? Esse termo aqui, dt, mais 1 sobre C, gradiente V escalar A. Tá certo assim, mas eu posso juntar aqui esses dois termos aqui, ó, okay? Ficando com a força escrita como E menos gradiente φ menos 1 sobre C V escalar A menos E sobre C dAdt. Então aqui eu preciso que a força seja gradiente de uma função, então aqui eu tenho um potencial possível, né? E sobrou esse termo dAdt aqui. Esse termo aqui não vai ter consequências dentro da Lagrangiana, porque no fundo você vai cair na questão das Lagrangianas equivalentes. Você pode escrever isso aqui como a derivada total. O A aqui é função só das coordenadas, tá certo? Então eu poderia escrever isso aqui como ddt de uma outra função que é dA de Q ponto. Isso não alteraria a forma final da minha Lagrangiana. Então esse termo aqui não vai afetar as equações de movimento no final das contas, dentro do contexto de Lagrangiana equivalente. De modo que eu posso escrever o U que eu estou buscando simplesmente como E φ menos E sobre C V escalar A. Ou poderia ter mais ddt de uma determinada função aqui. Isso aqui não vai contribuir com nada nas equações de movimento, a gente já viu isso algumas vezes. Então, com esse potencial eu posso escrever minha Lagrangiana para a partícula num campo eletromagnético. Então a Lagrangiana vai ser T menos esse potencial generalizado aqui, eu acho que ele depende da velocidade, né? T menos U, que seria igual a meio. A massa da partícula, que eu posso escrever em coordenadas cartesianas, mesmo x ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado, z ponto ao quadrado, menos, né? E φ, o potencial elétrico, né? E sobre C, V, escalar A.
Então, a partir dessa lagrangiana aqui, eu posso escrever agora a hamiltoniana também. Então, por uma questão de... A gente pode escrever essa lagrangiana aqui também, de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, menos e φ de x, y, z, né? Que são as coordenadas aqui, menos... Aqui, desculpa, é mais, né? Porque o sinal está trocado. Mais E sobre C. Então aqui, por componente ficaria Vx, x ponto AX mais Y ponto AY mais Z ponto AZ. Okay. Então, para buscar a newtoniana, agora eu preciso calcular os momentos, né, os momentos canônicos. Px del L del x ponto, né, que vai ser igual a m x ponto, mais esse termo aqui, mais E sobre C, AX. Py vai ser del L del y ponto, mesma coisa, m y ponto mais E sobre C AY, PZ igual a m z ponto mais E sobre C AZ. Ou, invertendo aqui, né, x ponto igual a px menos E sobre C AX, y ponto igual a py menos E sobre C AY, z ponto igual a pz menos E sobre C AZ. Então aqui eu tenho os pontos, né, que eu posso substituir na lagrangiana e, né, para escrever a newtoniana, né? Então a newtoniana, eu notarei PI ponto menos L, né? Ok. PI ponto, que você pode fazer por componente aqui, ou pode enxergar que PI ponto PX, x ponto, PY, y ponto, PZ, z ponto, né? Vai estar aqui. É a mesma coisa que eu fazer, se eu quiser fazer P escalar V. Ok? Posso fazer diretamente isso para ficar mais prático. E aí eu transformo a lagrangiana, né? Eu vou deixar isso para vocês terminarem aqui. É só substituir os P's, os x pontos aqui dentro dessa lagrangiana. Mostrar que a newtoniana, então, com uma partícula num campo eletromagnético vai ficar 1 sobre 2m. P, já escrito como vetor agora, né, por componente. Quadrado mais que aqui quadrado significa o escalar dele com ele mesmo, tá? Eu escrevi na forma vetorial, mas isso aqui é o escalar. É px quadrado, py quadrado, pz quadrado, mas os termos talvez até seja melhor escrever em vez de escrever quadrado, né? Escrever h igual a 1 sobre 2m, p menos e sobre c a, escalar p e sobre c a, mais e φ. E aqui sempre x, y, z tem que ser especificado em cada situação. Certo? Então isso aí, concluam aqui, mostrem que isso aqui é verdade, para concluir o exercício aí. Ok? Obrigado.